Fala galera do All Sport, aqui é a Beatriz Cesarini, eu tô aqui com o Juca Kfouri. Hoje a gente vai relembrar histórias, né, sobre o Senna, porque fazem 30 anos que ele morreu. E o Juca tem muitas histórias boas para lembrar aí pra gente, não é, Juca? Bom dia. Bom dia, Bia. Veja, você sabe que eu não sou exatamente um fã de automobilismo. Até os fãs de automobilismo brigam comigo porque eu discuto se automobilismo é esporte. Mas, de toda maneira, eu, obviamente, como jornalista, não podia deixar de prestar atenção no Ayrton Senna. E eu dirigi durante muitos anos a revista Placar, que era fundamentalmente uma revista de futebol, mas que cobria a Fórmula 1 com gente em cada grande prêmio, principalmente o grande repórter e fotógrafo Lemir Martins, desde que Emerson Fittipaldi começou a ganhar títulos de campeão mundial da Fórmula 1. E depois dele, Nelson Piquet e Zé Carlos Patti, enfim. Aconteceu Ayrton Senna. Placar tinha, desde 1982, uma espécie de uma eleição feita por cupons na revista para eleger o esportista do ano. Tá? E, invariavelmente, ganhavam jogadores de futebol. Sócrates ganhou, Jorginho do Palmeiras ganhou, enfim. Em 85, para nossa surpresa, quem ganhou? Ayrton Senna da Silva. Ele acabava de ser campeão da Fórmula inglesa, da Fórmula 3, na Inglaterra, campeonato inglês de Fórmula 3, a ponto do autódromo de Silverstone ser chamado pelos ingleses de Silverstone, tá? Caramba. E o Ayrton ganhou. Bom, o que era esse prêmio? Era uma estatueta do ganhador, então era uma estatueta do Ayrton Senna, que nós fomos entregar para ele numa grande festa na casa de festas, na boate mais famosa de São Paulo, que era o Gallery, ali na rua Adoc Lobo. Que legal. E convidamos não apenas aqueles que já tinham ganhado o prêmio, como convidamos o ídolo do Ayrton Senna, que era o Chico Landi. Nossa! Que tinha sido um corredor, vencedor das 1000 milhas de Interlagos, corria lá no circuito da Gávea, era o grande automobilista brasileiro. Tá? E aparece o Chico Landi, como todos os outros que haviam sido convidados, de terno, gravata, todos chiques. De repente aparece o Ayrton, de camisa esporte, aberta até o peito. E, bom, é recebido e aplaudido e tal. E subimos para entregar o prêmio para ele. E ele começa dizendo que ele não fazia ideia de que era uma cerimônia daquele tipo e se desculpa pelo fato de não estar de paletó e gravata. Foi mais aplaudido ainda por causa disso. Então, esse foi meu primeiro contato com o Ayrton Senna. Tá? Que legal. Eu li até, né, nessa premiação que ele mesmo fala isso que você comentou, que é diferente, né, num país, né, que cultua muito futebol, ele ser eleito como esportista do ano, né? Então ele mesmo também estava Exatamente. estranhando isso. Ele mesmo, ele estranhou e acho que, na verdade, eu acho que ele não deu muita importância inicialmente. Entendeu? Porque também ele não devia ser um leitor de Placar, um fã da revista Placar. Entendeu? Porque Sim. havia toda uma imprensa especializada, né, em automobilismo. A própria editora Abril tinha a revista Quatro Rodas. Uhum. Né? Mas Placar era semanal, Quatro Rodas mensal. Mas, enfim, então deu-se essa festa, estamos falando de 1985.
Pula para 1994, o fatídico ano da morte de Ayrton Senna. Houve um grande prêmio no Brasil, se não me engano, em janeiro, e eu estava na minha sala, trabalhando na placar. A minha secretária entra na sala, Rita, e diz: ô Juca, o Ayrton Senna no telefone. Eu falei: ué, estranho. Atendo, fala, Ayrton. Bia, é bom contextualizar. Vivíamos o governo Collor, um escândalo atrás do outro. Tá. Tínhamos vindo, enfim, de uma eleição direta para presidente. E constatávamos a decepção do que havia resultado da eleição. Aquele presidente da República, cercado ali pela República de Alagoas, Paulo César não sei das quantas, enfim, um mar de corrupção, né? E a única razão de alegria que havia naquele momento no Brasil, quem de alguma maneira resgatava o amor próprio do brasileiro, era o Ayrton Senna, ganhando as provas a cada 15 dias pelo mundo afora, e circulava com a bandeirinha do Brasil no carro dele, para dar a volta triunfal. Uhum. Aí eu atendo o telefone e falo: olá, Ayrton, tudo bem? Ele: tudo bem, Juca. Olha, eu estou ligando para lhe pedir um favor. Eu falei: Ayrton, tem 3 brasileiros hoje que não me pedem favor. O que eles quiserem eu faço. O Chico Buarque de Holanda, Dom Paulo Evaristo Arnes e você. O que você manda? Diz: Juca, deixa eu te dizer uma coisa. Eu estou apaixonado. Eu falei: opa, que coisa boa. Eu falei: pois é, mas a minha namorada fez uma bobagem e eu queria ver se era possível corrigir. Eu falei: do que se trata, Ayrton? Eu falei assim: sabe aquelas moças que ficam segurando o guarda-sol antes do Grande Prêmio começar? Sim, claro. Pois é, uma dessas moças, chamada Adriane Galisteu, estava segurando o guarda-sol do meu carro. E a gente conversou ali, eu me interessei por ela. Depois do Grande Prêmio, a gente se encontrou, começamos a namorar, e ela me contou que ela havia feito fotos para um ensaio das coelhinhas da Playboy. Playboy tinha uma seção, as coelhinhas da Playboy, e se publicava uma foto de uma moça bonita que estava surgindo e tal, parará, e fazia ali um ensaio rápido, não era capa, não era nada, era uma... E eu queria que essas fotos não fossem publicadas. Eu falei: Ayrton, eu nem sei do que você está falando, eu nem sei se já está na edição que está rodando na gráfica, se estiver, não é mais possível, mas eu vou ver. Em não estando em vias de ser publicado, eu me comprometo com você, eu vou pegar todos os slides, Pia, eram os slides. Caramba! Eu vou pegar todos os slides, vou botar num envelope e vou mandar para você. Onde é que você está? Ele estava na quinta do Braguinha, em Lisboa. Tá? O Braguinha, que era presidente do Bradesco, Antônio Carlos de Almeida Braga, que era um mecenas dos esportistas brasileiros que precisavam. Fez pelo Ayrton, fez pelo Guga, o Gustavo Kirten, enfim, um apaixonado por esporte. Chamo a produtora dos ensaios de Playboy, a Ariane, falo: Ariane, dá-se isso assim. Fala: eu sei quem é e tal. Não, estava previsto publicar daqui a 2 meses. Então me pegue todas as fotos, todas, sem nenhuma fique de fora. E me dê dentro do envelope, então eu vou mandar para o Ayrton. E mandei para o Ayrton. Ele recebeu, me ligou de volta, disse: Juca, estou com as fotos aqui, a Adriane me disse que recebeu $5.000.
pelas fotos. Eu falei assim, é verdade. Assim, eu queria restituir. Eu falei, deixa quieto, Ayrton, a gente é que te deve, não imagina, esqueça essa história. Digamos, eu sempre brinco, Bia, eu fui generoso com o dinheiro do Roberto Tivita, né? Que era o dono, sabe? Fui generoso com o chapéu alheio. Bom, o Ayrton morre no dia 1º de maio. Eu já não estava mais dirigindo a Playboy. Quem estava dirigindo a Playboy era o jornalista Ricardo Sete. E 6 meses depois, 8 meses depois, é feito um ensaio com ela. Eu não sei quanto pagaram, mas deve ter sido alguma coisa na casa dos $400 mil, sei lá. Foi um arraso, vendeu revista para Chuchu, a viúva de Ayrton Senna. Caramba, já tinha esse ensaio, meio que refizeram um, só que daí foi capa, como é que foi? Isso. Claro que aí foi feito, se não me engano, pelo J.R. Duran, a levaram para uma praia paradisíaca, não foi um ensaio feito no estúdio, como aquelas fotos que tinham sido feitas com ela depois do Grande Prêmio do Brasil, mas, enfim, ela provavelmente, né, se a Playboy tivesse as fotos dela iniciais, não teria, ou pelo menos teria negociado de uma maneira diferente com ela, mas ele não estava mais aí. E o favor foi feito a ele, né? Não exatamente a ela. A história é essa. Eu sempre me divirto contando essa história, né? Porque é isso. É a típica história do jornalista que fez uma generosidade com o chapéu do patrão. Entendeu? Entendi. Caramba, e era dinheiro na época, né? Não, muito dinheiro, muito dinheiro. Ainda é. Sim, digamos. Agora, quando você está conversando com um ídolo do tamanho dele, é claro que $5 mil, né, não são nada, mas $400 mil é muito. E é como diz, teria negociado de uma maneira diferente se aquelas fotos ainda existissem, mas não existiam mais. Que sobre aquelas fotos, Playboy tinha todos os direitos. Sim. Todos os direitos. Né? Mas estavam com a Ayrton. Né? Não estavam nem sequer com ela, estavam com ele. Né? E assim foi. E foi a minha última conversa, minha segunda e última conversa com Ayrton Senna. E aí, nesse meio tempo entre a premiação e essa conversa, vocês não tiveram outras interações? Não, não, porque ele vivia fora do Brasil, né? Fazendo os grandes prêmios pelo Brasil, pelo mundo afora. Né? E como eu te disse, não era exatamente um esporte que me seduzisse. Quer dizer, quem cuidava do Ayrton Senna era o Lemir Martins, não era eu. Né? Então, nunca mais nos conversamos. E aí, Bia, aconteceu comigo uma coisa estranhíssima. Estranhíssima. Você ter uma ideia do que foi a comoção, né, com a morte do Ayrton. Eu trabalhava, na época, também para o Jornal da Globo. E entrava ao vivo, toda noite, com a Lilian Vitfib, no Jornal da Globo. 00:30, 1h da manhã, às vezes até mais. Muito bem, o Ayrton morre, o corpo do Ayrton vem aqui para a Assembleia Legislativa. Eu morava na Vila Nova Conceição, pegava a Avenida 23 de Maio e ia para casa. Passava em frente à Assembleia Legislativa todos os dias. Quando eu vou passando e vejo, era 1h30, 2h da manhã, uma fila enorme, rodando o quarteirão, o estacionamento cheio. Eu falo, meu Deus, está todo mundo aí de madrugada, as pessoas vieram se despedir do Ayrton. E me deu uma coisa assim, eu falei, eu vou também. Parei o carro e fui para a fila. Estou na fila, vem alguém e me diz, não, seu Juca, faz favor,
tem uma fila especial para as pessoas importantes, e me carrega. E, de repente, Bia, eu me vejo diante do caixão do Ayrton, sem saber o que fazer. Eu não rezo. Fiquei ali, flashes espolcando ali, de fotógrafos e tal, e eu não sabia onde pôr a mão, e vendo aquela cena, o caixão dele coberto com a bandeira do Brasil, com o capacete. Foram assim minutos absolutamente angustiantes entre a dor de estar ali na frente, né, de alguém que estava causando a comoção que ele estava causando no Brasil, né, e ao mesmo tempo sem saber muito o que fazer diante da cena, né? Enfim, essa é a minha história, que começa tão feliz, que tem esse lance da paixão dele pela Adriana Galisteu, e termina dessa maneira, como terminou para muita gente que foi velá-lo. Nossa, Juca, realmente esse final é muito, muito tocante. E eu acho que é bem isso que você falou. Pelo menos quem vivia em São Paulo, quem viveu em São Paulo na época, é difícil encontrar alguém que não tenha ido lá, né? Eu mesma, eu tinha 1 aninho na época e meu pai me levou Tá vendo? lá no colo e tudo mais, né, para ver o caminhão de bombeiro passando ali próximo também lá na Assembleia. Mas é isso, né, hoje a gente lembra os 30 anos, Isso. que se não é um dos, eu acho que é o maior ídolo aí, né, que o esporte do Brasil tem. Que certamente o Pelé é outra coisa, né? É outro Sim, patamar. Mas, segundo se diz, né, o enterro do Ayrton, a comoção em torno da morte do Ayrton, só é comparada à do suicídio do Getúlio Vargas, em 54, a morte e o enterro de Tancredo Neves, né, e depois o do Ayrton. Porque até o do Pelé, infelizmente, como a gente assistiu à agonia do Pelé, sim. havia uma expectativa, né? O rei vai morrer. Né? O Ayrton não, o Ayrton morreu na televisão, na É. casa de todo mundo. Né? O Brasil todo parava para ver as provas de Fórmula 1. Né? Então, aquilo foi uma morte que o país assistiu. Né? Realmente foi uma comoção que eu só tinha assistido parecido com o Tancredo. A do Getúlio, eu tinha 4 anos de idade apenas, não me lembro. Me lembro vagamente de capas de revista com o enterro dele, mas não mais do que isso. Parecido comigo aí com o Ayrton, eu lembro, Isso, né, as pessoas isso, contando e tudo mais, não tem isso, como, mesmo assim não tem como a gente esquecer, né. isso. Bom, é isso, Juca, queria agradecer você, foi muito bom Ah, relembrar essas histórias, que bom que você pode compartilhar isso com todo mundo aí, com a galera do UOL. bom trabalho para você, Bia. Obrigado. Obrigada, para você também. Tchau. Tchau. Qual?